Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para um casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nessa abençoada manhã de hoje, em que celebramos mais um domingo, e um domingo festivo, relativo à presença de Nossa Senhora em nossa pátria, estabelecida desde há muitos anos como a nossa padroeira. O evangelho que foi escolhido para esse dia de hoje é um evangelho bastante conhecido de todos nós. É o texto do primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, numa festa de bodas em Caná da Galileia. O que é que nós podemos tirar daqui? Muito proveito. O desfrute é imenso, praticamente ilimitado. Algumas primeiras lições básicas e fundamentais para a nossa vida em geral, e algumas outras lições mais específicas, porém sem deixar de ter influência preponderante na vida como um todo. Primeiro aspecto importante, e vocês sabem que eu gosto dos detalhes, porque a vida é feita de detalhes. A vida não é uma coisa que acontece de uma vez por todas, um grande acontecimento. A vida acontece no desdobramento contínuo de cada dia. Ela nos vem em conta-gotas, uma gotinha aqui, outra gotinha acolá, e nós somos chamados a estar atentos e sermos capazes de acolher a riqueza inebriante de cada gota. Então, a primeira gotinha do evangelho de hoje: houve um casamento em Caná da Galileia e Maria, a mãe de Jesus, estava presente. A primeira condição para alguém viver bem é estar presente. Presente no presente, presente no momento, presente naquele dia, naquela hora, naquele instante em que a sua vida está acontecendo, está desabrochando, está batendo a sua porta. Se nós deixamos escapar aquele momento, nunca mais o recuperaremos. O tempo tem esse viés e é preciso que estejamos atentos a isso. Cada momento ele é imprescindível, ele é irrepetível, ele é único, ele não voltará a acontecer. Pode ser que amanhã aconteça um momento parecido, muitíssimo semelhante, mas é outro momento, igual àquele, somente aquele. Maria estava presente, e presente, atenta, vigilante. Infelizmente, nós quase nunca estamos presentes no presente.
Estatisticamente falando, nós estamos em torno de 60% no passado, estamos em torno de 30% no futuro. Sobra-nos aí uns 10%, mas esses 10% não nos garante que estamos presentes ao presente. Estamos mais ou menos no limbo, numa terra de ninguém, entre uma coisa e outra. Então, praticamente, o presente nos escapa o tempo inteiro. Passamos a vida quase toda alheios, despercebidos, distraídos, distanciados, alienados de nós próprios. E a pior alienação que um ser humano pode viver é aquela que lhe tira de si mesmo, coloca-o frente a todas as outras realidades, a todas as outras pessoas, mas está ausente de si próprio. É um ilustre desconhecido de si. É um analfabeto de pai e mãe, às vezes de gerações e mais gerações, acerca da sua própria verdade. Conhece muitas coisas, aparentemente, está atento a muitas pessoas no seu posto, mas de si próprio perdeu-se, distanciou-se, aleijou-se daquilo que é essencial. Então é preciso estar presente no presente. E eu queria dizer para vocês que não significa dizer que a gente só tem presente, porque às vezes a gente enfatiza tanto a necessidade de viver o presente, que parece que o passado não tem sentido algum e o futuro menos ainda. Claro que tem. Aliás, se Deus nos concebeu com memória, é porque essa memória tem algum propósito. E ela nos joga para algumas coisas do passado que nós precisamos recordar para viver e avaliar melhor o nosso presente e projetar ainda mais o nosso futuro. Se Deus nos concebeu com imaginação, é porque essa imaginação nos joga para o futuro, nos projeta para além desse momento. E tem sentido e tem um propósito a gente não viver simplesmente aprisionado no tempo e deixar de experimentar a riqueza de todos os tempos. Quando a gente fala e realça o valor do presente, a gente quer também dizer que é preciso ter cuidado para a gente não viver enfiado exclusivamente no presente, porque isso também pode ser patológico, pode ser doentio, pode ser indesejável. Porque nós sabemos hoje pela ciência que excesso de futuro nos traz ansiedade. E como tem gente ansiosa hoje, tomando todo tipo de remédio para debelar a sua ansiedade, desde cedinho, desde crianças, até as fases mais avançadas da vida, quando somos idosos. Nós também sabemos pela ciência que excesso de passado nos leva à depressão. E como tem gente deprimida, porque vive mergulhada num passado às vezes não muito bom, num passado não resolvido, não trabalhado, não ultrapassado, geralmente um passado que nos fere, que nos magoa, que nos maltrata, que nos machuca, que nos traz sofrimento, e ficamos ali e não conseguimos sair, derrapamos o tempo inteiro nisso. Agora, excesso de presente também não é nada bom. Exclusividade no presente também pode ser doentio e igualmente patológico, porque nos leva ao tédio, ao desespero muitas vezes. Olhar para aquele momento e não ver nenhum outro momento diante de si pode ser muito ruim. Então é preciso que a gente equilibre a presença desses tempos em nossa vida, dando a ênfase necessária e somente ela, nem mais nem menos. Olhar para a vida e vivê-la é como se estivéssemos num carro, olhando pelo vidro maior, pelo para-brisa. É por aquele vidro que a gente olha a vida e descortina as coisas que estão à nossa frente. Mas o carro também tem um retrovisor. É um vidrozinho menor, pequenininho. De vez em quando a gente dá uma espiadela por lá, para olhar para trás e ver se está tudo ok. De vez por outra, além daquilo que a gente vê a uns metros na frente,
no imediato da nossa condução pelo carro, estrada fora, é preciso olhar um pouco mais adiante para ver que a estrada faz uma curva daqui a 300 ou 400 metros. E a gente já vai se preparando para chegar bem naquela curva. Precisamos do passado, precisamos do futuro e precisamos do presente. E a pessoa equilibrada, a pessoa inteligente, a pessoa de bom senso é aquela que não dispensa absolutamente nada. Incorpora e acolhe tudo. E procura fazer o melhor uso possível de tudo aquilo que a vida coloca em suas mãos. Esse é o primeiro dado que essa primeira parte, esse primeiro detalhe do Evangelho nos apresenta. Aliás, quando falamos em estar presentes no presente, eu já disse e repito a vocês, só existem efetivamente as coisas e as pessoas para as quais nós estamos presentes, às quais nós estamos atentos e damos-lhe atenção. Uma pessoa maravilhosa, pode ser nosso filho, nosso pai, nosso esposo ou esposa, pode nos abordar desejando um momentinho da nossa atenção. Se nós estivermos noutra, de preferência com o celular na mão, vinculado a uma outra informação de uma outra pessoa, alheia àquele momento de interlocução, aquela pessoa que está diante de nós, ela simplesmente não existe. Só existem as coisas, os acontecimentos e as pessoas para as quais nós estamos presentes, para as quais nós damos a nossa presença. Se não damos, é balela, conversa fiada, dizer que você é a pessoa mais importante da minha vida, se quando essa pessoa supostamente mais importante da minha vida me procura por alguma razão, eu não estou, ou estou dividido, estou fragmentado, eu estou uma parte ali, um olho que de vez em quando abre e olha para ela, mas a minha atenção não está ali. Nós podemos criar a importância da vida pelo estado de presença que nós lhe damos. E podemos tirar toda a importância da vida pela ausência nela e naquele momento em que ela desabrocha diante de nós. Um dado que é muito importante para todos. Depois o Evangelho continua, mais um detalhe. A mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Porque Maria estava presente, totalmente envolvida naquele momento da festa, ela percebe as dificuldades dos donos da casa. Ela tem empatia, ela se compadece. E por isso ela pode ajudar, se antecipa, age antes que essas dificuldades, quem sabe, se transformem em tragédias. Porque é muito importante o vinho na festa dos antigos. Era uma peça fundamental. Nós não temos muito essa tradição, pelo próprio clima, pela cultura. Temos outras tradições, tão importantes quanto. O vinho está chegando agora na vida de muitas pessoas e na festa de quase todos nós. Mas por muito tempo ele esteve ausente. Era uma coisa meio excêntrica, dada aos excêntricos. Se servia refrigerante para todo mundo, suco para todo mundo, cerveja para todo mundo, e perguntavam: você quer o quê? Não tem um vinhozinho não? Uma pessoa, duas, se sobressaiu em relação aos gostos que eram de todas as outras pessoas. Então nós temos dificuldade de entender culturalmente o quanto o vinho e o pão na mesa eram importantes e continuam sendo importantes para outras culturas, desde o Oriente à Europa inteira. A gente se senta numa mesa para petiscar, para lanchar ou para uma refeição, a primeira coisa que a gente encontra lá é uma cesta de pães e o vinho. E a gente vai se servindo daquilo até que o almoço seja servido. Não pode faltar esse elemento e mais aquele nas mesas de muitas pessoas, a depender da sua cultura. Então, uma festa sem vinho era uma festa sem sabor, era inimaginável. Maria vai à essência daquela ausência, vai faltar vinho, e esse povo vai ficar em apuros.
ela se antecipa, chama seu filho e providencia algo que possa evitar aquele caos em plena festa para a qual ela foi devidamente convidada. Como convidada dos noivos, ela se sentiu na obrigação de ajudá-los. Não é só mais alguém que está ali para comer, beber e olhar para a vida dos outros. É alguém que está ali para ajudar, para servir, para solidarizar-se. Nós estamos na vida dos outros para quê? Com que finalidade? Para tirar proveito, tirar uma casquinha, para tirar vantagens naquilo que nos interessa? Os outros apenas serem utilizados como instrumentos mediadores dos nossos interesses e caprichos pessoais? Ou estamos e entramos na vida alheia para dar uma presença importante, para oferecer o melhor de nós, para contribuir, para através de nós elas poderem crescer mais e mais? Essa é a pergunta fundamental. Quando uma pessoa deixa de perguntar ao longo da sua vida e dos seus anos, o que é que o mundo tem de vantagem para me dar? Nós passamos boa parte do nosso tempo perguntando isso, querendo tirar, eu só vou para um lugar que me apetece, um lugar que me interessa, um lugar que me dê alguma vantagem, que me faça crescer. Quando nós deixamos essas perguntas muito egolátricas e começamos a perguntar, o que é que eu posso fazer pelo mundo? Com as coisas que eu recebi, com os muitos e inúmeros dons, talentos, aptidões, inclinações, potenciais, caríssimas, possibilidades que eu tenho e que me foram dados gratuitamente por Deus. O que é que eu posso fazer pelo mundo para melhorá-lo? O que é que eu posso fazer por esse mundo que está mais próximo a mim, mais acessível às minhas mãos? O que é que eu posso fazer por esse mundo que está encarnado nessa pessoa e naquela outra, que agora a vida colocou diante de mim para ajudar, para melhorar a sua condição? Na hora que eu troco uma pergunta pela outra, eu mostro maturidade, eu mostro empatia, eu mostro solidariedade, eu mostro, sobretudo, uma afinação da minha vida com o projeto de Deus pensado para mim. Uma consonância quase absoluta, uma harmonia quase que perfeita entre o que Deus sonhou e aquilo que eu estou realizando. Esse é um desafio bom da gente perseguir e colocar à frente da gente como ideal de vida, porque não é uma coisa já dada, já acontecida, já feita, já realizada. É algo que a gente constrói. Todo dia a gente dá um passo, todo dia a gente melhora. Todo dia a gente se aproxima mais desse ideal. Nesse sentido, nós temos a resposta de Jesus Cristo, quando Maria diz: Senhor, eles não têm mais vinho. E o que é que Cristo diz para Maria? Minha hora ainda não chegou. Parece que ele estava querendo dizer, e o que é que eu tenho a ver com isso, pelo amor de Deus? A festa não é minha, eu estou aqui apenas como convidado, o problema é dos donos da festa. Mas não, porque pouco tempo depois ele faz um milagre que para nós acontece como o primeiro milagre da sua missão apostólica. Quando Jesus Cristo diz, minha hora ainda não chegou, o que é que ele quer dizer? Ele toma primeiramente distância da influência da mãe e relativiza esse lobby familiar, por assim dizer. Ele não quer que ninguém interfira ou dê palpites na sua vida, muito menos determine o que ele tem de fazer, as coisas que ele tem de realizar, as decisões que ele tem que tomar, porque cada um nessa vida é chamado a ter independência e autonomia, decidir por si próprio e caminhar com seus próprios pés. É um ideal de vida que é dado para todos nós. Jesus toma distância da sua mãe, repito, e da sua influência, porque ele não veio para atender a sua família, mas para atender a Deus. E Deus o coloca frente a uma família muito mais ampla, a família universal,
Para Jesus Cristo, seu pai não era mais o pai biológico José simplesmente. A sua mãe não era mais Maria simplesmente e exclusivamente. A sua família era o mundo inteiro. Eram todas as pessoas. E é tanto que ele, quando recebe aquela primeira bronca, estava junto aos doutores e mestres da lei, conversando no templo, após 3 dias longe dos pais, que acreditavam que ele estivesse na caravana, recebe a primeira bronca dos pais. E Maria diz: meu filho, pelo amor de Deus, será que você não sabe que há 3 dias nós te procurávamos? Ele olha para a mãe e diz: mas por que é que vocês estão preocupados comigo? Será que vocês não colocaram na cabeça de vocês ainda, depois de tanto tempo, que eu vim para cuidar das coisas do meu pai que está no céu? O pai dele estava ali diante dele, mas ele aponta para um outro pai. A vida nos aponta para uma outra família, a nossa família de consanguinidade, na qual nós vivemos por alguns anos. É apenas um espaço, uma ferramenta, um instrumento, um canal que precisa ser utilizado por nós para nos preparar para a inserção nessa família maior que é o mundo, que é a diversidade de todas as pessoas. O lar onde nós vivemos por algum tempo precisa assumir essa função e essa finalidade e não declinar diante dessa sua missão e tarefa imprescindíveis. Preparar os seus membros para que eles sejam dignos da vida, estejam à altura e ganhem envergadura para enfrentar e acolher todos os desafios que a família, que é o mundo, nos tem para oferecer. E é nesse embate não menos fácil e muito conflituoso que nós nos forjamos, nos formamos, nos estabelecemos, nós ganhamos a maturidade dos filhos de Deus. Esse é um outro detalhe que não nos pode faltar de maneira alguma. Depois, nós somos chamados a evitar o atraso e a antecipação. Jesus diz: a minha hora ainda não chegou, mas logo depois ele faz o milagre. Fazer na hora exata aquilo que é da nossa responsabilidade. Vocês se lembram de Jesus Cristo quando estava na última ceia? Ele fala que algum de vocês haverá de me trair, aquele que colocará o pão juntamente comigo no vinho. Judas o faz e pergunta: Senhor, serei eu? Qual é a resposta de Jesus Cristo? Aquilo que você tem que fazer, faça logo, faça já, faça agora. Essa é um desafio lançado a todos nós. O que nós temos de fazer, façamos já. Não procrastinemos, não empurremos com a barriga, não deixemos para amanhã, depois da manhã, muito menos para a próxima semana, o próximo mês, porque, como diz o poeta numa canção maravilhosa, amanhã é sempre tarde demais. Nenhum de nós tem a garantia de que vai amanhecer no dia seguinte. Tem uma máxima no Oriente que diz assim: amanhã ou a eternidade, nunca se sabe o que vem primeiro. Muita gente vai dormir certinho de que vai acordar, um monte de plano na cabeça, mas não acorda mais. Entra na eternidade lá pelo meio da madrugada. E não há nada que eu ou vocês, por mais que nos amemos, possamos fazer nesse aspecto. Logo, é preciso que nós tenhamos esse cuidado, essa atenção em relação aos atrasos que muitas vezes fazem parte de nós, entram em nós quase que como uma coisa natural, e nós nos habituamos a eles. Não posterguemos nada, façamos as coisas que temos que fazer aqui e agora. Meu pai contava aquela história de uma família que foi num dia de domingo lá num restaurante, e o menininho falava muito ali, o filho, e o pai dizia: lá se comporta, lá tem muita gente, lá ninguém conversa muito, fala em pouco e fala embaixo. Na hora da comida, nem pensar em falar. Deu lá as instruções para o filho. O filho foi com aquilo na cabeça. Lá pelas tantas foram servir uma sopa.
E o pai foi comendo a sopa, o menino deu um grito: pai! Já falei para você que aqui não se fala nada, calado, fecha a boca. E o menininho querendo falar, mas o pai não deixou. O pai deu ali umas 3 ou 4 colheradas, o menino calado, olhando para o pai. O pai disse: muito bem, meu filho, e agora? Fale devagar e baixinho. Não, agora não adianta mais não, o senhor já engoliu uma mosca que tinha aí na sopa. Nem se antecipar, nem se atrasar. Faça as coisas na hora certa. Esteja atento à vida na hora que a vida acontece. Tanja a mosca na hora que a mosca aparecer. Nem mais, nem menos. E esse desafio é um desafio bom da gente empreender, da gente viver a cada instante. Depois, Jesus é aquele que muda de opinião. Ele disse que não é hora de fazer um milagre, mas depois faz. Durante muito tempo na nossa vida, a virtude era conservar a opinião. E vocês que têm a minha idade, um pouco mais, um pouco menos, sabem disso. Meu pai era avesso à mudança de opinião. É tanto que vocês que têm essa idade que eu tenho, lembram-se que naquela época não havia a diversidade de partido político que a gente tem hoje. Eram 2 partidos na cidade, só. A situação e a oposição. E a família ou era de um ou era de outro. E geralmente quando era de um a vida toda. E quando a família mudava de partido, toda a cidade sabia. Diz: ó, o traidor, ó, vira casaca ali. E era ignorado, era motivo de chacota, de crítica, de dissabores os mais inusitados. Porque conservar a opinião, a ideia de sempre, era um valor quase que absoluto, intocável. Hoje, graças a Deus, a virtude é exatamente a capacidade de você mudar de opinião. A capacidade de você perceber que aquilo já não é mais aquilo. E, portanto, a sua posição acerca daquilo tem que ser diferente. Porque se mudou, eu também sou chamado a mudar. E nós não mudamos porque somos traidores do passado. Porque aquilo que dissemos ao passado já não vale mais nada. O que fizemos antes não tem qualquer valor. Não, nós mudamos porque é próprio de uma pessoa que está envolta em evolução mudar. É próprio de uma pessoa que está evoluindo mudar. Quem não muda não evolui. E não mostra valor algum pela vida, que é mudança permanentemente o tempo inteiro. Lembro-me de Roberto Crema, um grande espiritualista e filósofo, além de psicólogo dos nossos dias, que diz assim, parafraseando alguém: eu me contradigo porque eu sou vasto, só os estreitos não se contradizem, mas em compensação ficam presos a vida inteira à sua estreiteza. Não acrescentam nada, não crescem nada, não andam nada, ficam parados. E quem fica parado nunca fica no lugar onde parou, é sempre ultrapassado pelos outros e pela vida. Quem está parado sempre regride, sempre anda para trás, nunca está onde acha que está. Então é preciso que nós não paremos, nós avancemos. Jesus Cristo nos dá o direito da contradição. Isso não significa ser indeciso, e sim perceber a relatividade de tudo, inclusive das nossas decisões. Por que é que geralmente a gente tem dificuldade de tomar uma decisão e de mudar na vida da gente? Por uma razão muito simples, porque a gente acha que a decisão é para toda a vida, mas não pode ser. Eu tomo uma decisão hoje e ela vale por algum tempo. Quando as situações vão mudando, eu vou sendo chamado a mudar também, a avaliar a decisão que eu tomei ontem, até ontem, ou na semana passada, ou no mês passado. Então as nossas decisões têm um valor contextualizado, nem mais nem menos. Não podem abranger e tomar a totalidade da nossa vida. A gente jamais vai decidir uma coisa por toda a vida. A gente decide com a vontade de que aquela decisão se estenda o mais possível, nos dê alguma estabilidade, algum equilíbrio. Entretanto, a vida não é assim. Lá pela frente,
mais tarde ou mais cedo, a vida nos apronta nas decisões que nós tomamos, nos puxa o tapete dos pés, nos derruba literalmente, mas somos chamados a reerguermos uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, tantas vezes quantas forem necessárias. E o equilíbrio de uma pessoa está na sua capacidade de estar de pé, sempre que a vida lhe derrubar. Dar um salto e se colocar de novo de pé. É nisso que consiste, por exemplo, aquela palavra de Jesus Cristo muito sábia: se alguém te bate numa face, oferece a outra face. Não é para a gente sair apanhando por aí à torta e à direita. Não. Aquela é uma palavra para dizer: resista, seja resiliente, aguente pancada. Porque o ser humano precisa ser digno de pancadas. Quanto maior for o número de contradições que a gente suporta, mais e mais a resposta da gente diante da vida, do seu propósito, das suas finalidades, vai estar sendo cumprida. Quanto menos nós somos resilientes, aguentamos e suportamos as intempéries e as contradições da vida, mais frágeis nós nos achamos. Logo, logo vamos sucumbir diante de qualquer aborrecimentozinho, qualquer contraditório, qualquer dificuldade, por menor que seja. Sejamos grandes, como a vida é grande. Sejamos grandes, infinitamente grandes, como o autor da vida também o é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.